igreja a seguinte mensagem. Marcos 1,15. Vou até voltar um pouquinho. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tome assento, glorificando o nome desse nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Se você for observar aqui nesse livro, ele começa relatando qual foi a primeira mensagem que Cristo começou a pregar quando a sua obra iniciou, logo depois de ele ter sido batizado por João Batista, né? E aí a Bíblia fala, no livro de Marcos ele não dá muito detalhe, né? Que ele vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e depois quando ele volta e a sua obra começa, qual é a primeira mensagem que ele vai falar? Ele vai falar do reino de Deus, e é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Eu tenho por mim que, se ele começou com essa mensagem, essa é uma da mensagens de suma importância que o Mestre veio trazer para a humanidade, que Deus veio trazer para nós em forma de homem, porque não há nada mais convincente do que alguém que é semelhante a nós nos trazer a mensagem, não é mesmo? Né? Se você for, por exemplo, falar com um grupo de surfistas, aqueles caras que vão lá na praia, cabeludo, tudo, se tu chegar lá, todo engomadinho, né? Bíblia embaixo do braço, retinha, dificilmente eles vão te dar atenção. Mas se tu chegar um pouco mais despojado, com uma camiseta, chegar lá de boa, tu sabia que o Senhor fez todo esse mar aqui, imagina como vai ser no reino de Deus, onde vai ter praias maravilhosas, ou seja, você começa a entrar no mundo deles e começa talvez se interessar pela tua mensagem. Aí o Paulo falava que eles faziam de tolo para ganhar os tolos e tudo mais. Então ele se adequava. Deus se fez homem sabendo que se eu for como um deles também, e durante a minha estadia na terra, eu tenho uma mensagem para passar e o tempo vai ser curto. 3 anos e meio, mais ou menos, até o seu sacrifício resgatador que nos tirou do pecado e da morte. Durante esse período ele nos ensinou várias coisas e ele começa falando sobre um reino que vem da parte de Deus, que é um projeto que Deus teve desde a criação do mundo, a gente vai ver com referências bíblicas. Mas quando ele fez o homem para habitar a terra, ele sabia que simplesmente os homens vão se reproduzir, vão se multiplicar. Era uma ordem de Deus, irmão, que a terra fosse povoada e que os limites daquele paraíso, daquele jardim do Éden, fossem ampliados, não é? E aí, quem governava naquele tempo? Se você for ler lá em Gênesis, Deus vinha diariamente trocar uma ideia, conversar com amor. Não tinha tanta regra, não tinha tanto não pode isso, não pode aquilo, era a lei do amor, só tinha uma mensagem: não coma do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. Se você for ver como que é a Constituição brasileira, como são as leis deste governo que nós vivemos, é um livro bem grande, não só a Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, que você pode, que você não pode, você vai dirigir, tem várias regras de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, vai ter um monte de coisa, você não pode, você pode ver as placas de trânsito e tudo mais, tem um monte de regras, não é mesmo? E aí o homem tem essa capacidade da parte de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança, e depois da desobediência, o Senhor permitiu que nós pudéssemos governarmos uns aos outros, e o homem, no decorrer da história, tentou vários tipos de formas de governo, não é mesmo? Reinos, onde um rei manda e os seus súditos obedecem. Nós temos parlamentarismo, presidencialismo, ditaduras em alguns lugares, não é mesmo? Várias formas de governo, mas, porém, nenhuma delas que o homem inventou foi capaz de atender todos os anseios que um ser humano tem. Por mais perfeito e bem feito que seja uma forma de governo, você pode imaginar um país aí que tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano mais alto, a Suíça, Noruega, esses lugares nórdicos na Europa que têm assim um sistema de governo que eles dizem que parece que é perfeito. Você vai lá e você vai ver que nem todas as pessoas estão sendo assistidas. Sempre há pessoas numa margem de pobreza, sempre tem pessoas, inclusive, meus irmãos, que nesses lugares mais desenvolvidos, o maior índice de suicídio se torna nesses lugares.
Porque o homem consegue entregar tudo na questão material que a sociedade precisa, só que espiritualmente elas ficam cada vez mais vazias. Cada vez falta alguma coisa dentro delas e por mais que elas tenham tudo dentro de si, elas acabam não tendo nada, cada vez mais vazias. E a pessoa que às vezes não tem o básico, ela não chega a essa parte de ficar deprimida porque ela sempre está lutando para subsistir, para sobreviver em países com sistema não tão avançado. Mas, porém, nenhum deles, a gente pode falar qual que é o melhor. A gente, como cristão, nós entendemos que como o homem domina o homem para o seu prejuízo, isso está em Eclesiastes, nós temos que falar qual que é o menos prejudicial. Qual que é o sistema de governo que é menos ruim? Que essa é a realidade. Não é mesmo? E aí o Senhor vem, sabendo que o reino, ele deve ser feito e governado por aquele que cria e não pelo criatura. Amém? E este reino que estava planejado desde o princípio do mundo é o reino que o Senhor começa a sua mensagem e ele sai anunciando nas suas andanças, diz, olha, o reino de Deus é chegado, arrependam-se. E a gente vai falar um pouco sobre esse reino. E nós sabemos que o rei desse reino de Deus é o que a Bíblia chama de o Filho do Homem. Não é mesmo? Esse reino já estava com alguns detalhes escritos na palavra de Deus antes da vinda do Senhor Jesus aqui nesta terra. Se a gente ler o livro de Daniel, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Daniel 2:44. Daniel ali, uma visão, ele relata um reino. E ele dá alguns detalhes de como seria as características deste reino, desta forma de governo implantada e projetada por ninguém menos do que o Criador do céu e da terra e de toda a humanidade. Você já abriu a sua Bíblia aí? Daniel 2:44? Fala o seguinte. Na época desses reis, relata Daniel, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Por glória a Deus, aleluia! Meu irmão, na oração do Pai Nosso que o nosso mestre nos ensinou, a gente começa orando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Este reino aqui, em que Daniel, ele relatou. E ele fala que o reino, primeiro, nunca será destruído. Muitas vezes na história houveram reis em alguns locais que foram reis justos, reis que governaram, né, tentando fazer a vontade de Deus, mas nenhum deles se perpetuou. Nenhum deles durou para sempre. Por mais que um governante, um presidente entre, seja votado em 4 anos, ele vai mudar. Ou talvez 8, se ele conseguir se reeleger. E depois entra uma outra pessoa. Então, não existe nenhum reino perpétuo que o homem possa ter, não existe na humanidade uma solução de forma contínua e perpétua, senão este reino que o Senhor proporciona. O Senhor não fez o homem para colocar aqui na terra e disse, ó, se virem aí. Vocês que se virem, se arranjem. Não. Ele planejou um reino com hierarquia, com um rei, com súditos, cada um vai ter o seu trabalho, vai ter a sua posição nesse reino, trabalhos a fazer. Porque ele planejou, ele não deixou aqui a gente sem o norte. E a mensagem é importante, o reino é uma coisa real, o reino é uma coisa que tem que estar no nosso coração, e a gente tem que conhecer esse reino como cristãos e servos do Senhor no detalhe. E nós temos que defender esse reino na frente de quem quer que seja. Falar das suas boas novas, como dizia Jesus. E de anunciar o quê? As boas novas do reino de Deus, as boas notícias. Aquelas notícias da visão de João em Apocalipse 21. Né? Ele viu o trono de Deus descendo, ele viu que não haveria mais morte, nem choro, nem clamor e nem dor. Hein? Amém? As coisas anteriores eram passado na visão. Esse é o reino estabelecido de forma completa, materializado nessa terra e no céu descendo para nos governar de uma forma plena. Amém? Esse é o reino. E o Daniel também no 7, 13 ao 14,
tem uma visão aqui interessante. Eu quero que os irmãos leiam também comigo. Daniel 7, do 13 ao 14. Em minha visão à noite, diz a palavra, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e um reino. Olha só, meus irmãos. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus e aleluia. Você pode ir em qualquer lugar do planeta Terra. Com certeza não vai ser todas as pessoas que vão conhecer. E aí tem uma tarefa nossa e de pegar as boas novas do reino, porque nós temos que divulgar essas boas notícias. Esse reino, existe um governo que será estabelecido de forma completa e plena, que já veio, já é, já está acontecendo e já está dentro de nós. E vai chegar uma hora que a ceifa vai passar e todo mundo vai cair, vai ter que reconhecer esse reino sobre toda a terra. Só que vai ter no Japão, as pessoas vão ter falado sobre esse reino. Na Europa, nos Estados Unidos, no Uruguai, em todos os locais. Como fala aqui, ó, todas as línguas, povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Jesus tem sido adorado em toda a terra. O tempo de Deus está próximo. Quando todos receberem a mensagem, virá o fim. E em tempos de internet, meus queridos irmãos, em tempo de Starlink, onde o missionário pode ir com o celular no meio da floresta, conectar numa bateria, um painel solar, um displayzinho, conectar a internet, fazer uma pregação, mostrar Jesus de uma forma mais rápida que aqueles nativos, vão ficar impressionados, todos eles vão conseguir ter de uma forma mais rápida e dinâmica, a mensagem do reino está muito próximo. Este dia. Mas já tem acontecido. Eu duvido que você pode em qualquer lugar do mundo falar, você já ouviu falar em Jesus, que é ninguém menos que o rei desse reino. E a pessoa, não, já ouviu falar. Pode não estar adorando o Senhor, mas ele já ouviu falar. Glória a Deus, aleluia. E aí alguém vai perguntar para a gente, tá, mas como é que eu vejo esse reino? Eu queria ver com os meus olhos. A Bíblia fala que os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus. No livro de Lucas 17, 21, vai relatar, certa vez, Jesus, tendo sido interrogado por quem? Ninguém menos que os fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Meus irmãos, o reino de Deus você não vai conseguir perceber ao teu olho nu. E aí, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós através de Jesus Cristo, que habita em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, vindo para a terra, mora dentro de nós. E o propósito dele é estabelecer este reino, já começar esse reino dentro dos nossos corações, mudando os nossos comportamentos, para que a gente se encaixe desde já as regras que este reino coloca em nosso caminho. Amém? Amém? E aí, então, se a gente não consegue ver, como é que a gente pode perceber esse reino? Irmão Valécio? Jesus prosseguiu dizendo, isso está lá em Marcos 4, 26 em diante. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aleluia. Você imagina voltar lá no passado, vamos conjecturar um pouquinho aqui e falar para Pedro. Sabe, Pedro, aquele discurso que tu fez lá, que vocês não estavam acreditando talvez, que ia acontecer, vocês foram cheios do Espírito Santo e você saiu daquela casa, em Atos 2, e começou a pregar
com bravura, com coragem. O Espírito Santo te transformou. Tu saiu daquele homem que se escondeu e negou Jesus de 3 vezes para um homem que chegou com coragem na frente de todo mundo e começou a pregar sobre o reino de Deus e sobre Jesus, o rei que eles mataram, e 3.000 almas se converteram naquela noite. Adivinha o que aconteceu? Existe um país lá do outro lado do planeta, chamado Brasil, e as pessoas estão sentadas lá numa sala, lá numa garagem, falando desse reino, falando sobre essa mensagem. E aquele país é gigantesco. Todos eles, em todo lugar, tu vai encontrar pessoas falando desse reino, irmão, uma coisa grandiosa. Meus irmãos, vocês lembram quem foi candidato a prefeito em 1996? Vamos imaginar que foi no dia da eleição. Se foi José Macanhã, se foi o Jandir, não sei, a gente não lembra. Agora, há 2.000 anos atrás, a gente está falando de um rei que se apresentou e que mataram ele, fizeram de tudo para calar ele, os súditos deles. Aqueles cabos eleitorais que tinham lá, vamos contar assim, foram decapitados, pregados de cabeça para baixo no madeiro, fizeram de tudo com ele. E nós estamos aqui falando desse reino que ele começou a pregar há 2.000 anos atrás. Você consegue imaginar que uma mensagem vai ecoar durante 2 milênios, irmão Valécio? E todo o planeta com uma força que controla todo o sistema de coisas, fazendo de tudo para que essa mensagem não fosse espalhada. E a gente, glória a Deus, a gente tem que falar de profecia, a gente tem que falar da nossa vitória, a gente tem que falar de tudo, mas a mensagem do reino de Deus, ela tem que ficar cada vez mais forte dentro de nós. Nós temos que fazer como os cabos eleitorais quando tem eleição, e eles se filiam a um partido, e aí tem um candidato, eles vão lá, eu vou te apoiar. E aí ele sai de manhã no domingo, ele sai depois do trabalho com o santinho na mão, ele fica lá na esquina com uma bandeira balançando de um lado para o outro, e aí se perguntar para ele qual que é o plano de governo do teu candidato. Ele vai fazer isso, ele vai asfaltar a rua, ele vai tirar a pessoa da rua. Ele sabe, ele foi lá e leu, ele conheceu. Nós, eu só estou conjecturando aqui para a gente entender o que a gente precisa saber. A gente tem que falar do rei, a gente tem que falar do plano de governo desse rei. Boas novas do reino, porque não sou eu que estou falando, foi Jesus que disse. E foi o começo da mensagem dele. Esse é o reino que nós oramos todos os dias e que foi nos ensinado a pedir. E a gente, esse reino começou e assim, mas quando que aconteceu? Pedro não ia conseguir perceber esse crescimento, porque é uma coisa natural, uma coisa invisível, mas cresceu. Cresceu de forma a se expandir por todo o globo terrestre. E ele começou essa mensagem no reino. Olha para trás como é que tu eras. Olha para trás o que tu fazia. Você não estaria aqui num sábado à noite. Talvez você estaria num pagode. Você estaria num jogo de futebol com os teus amigos. O último lugar que você ia imaginar que você estaria sentado num sábado à noite. Uma noite bonita até. Para escutar sobre esse reino. É o reino crescendo dentro de você, assim como a planta cresceu aqui e o plantador lá, o homem plantou, não percebeu. Como que aconteceu isso, meu Deus? É o Espírito Santo, é o reino que é invisível, mas faz grandes coisas na nossa vida. Você não precisa ver, meu irmão, para crer. Você não precisa ver para crer. Amém? Amém. Lucas 13, 18 a 21. Então Jesus perguntou, aí Jesus fazendo aquelas perguntas que fazem a gente refletir, né? Aquelas perguntas que ele fazia para a pessoa, realmente. E aí eles falavam, ninguém nunca falou como este homem, porque ele sabia, até como as perguntas dele respondiam, não é? Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? O que vocês acham? Com que eu posso comparar ele? É como um grão de mostarda que um homem semelhou em sua horta, e cresceu e tornou uma árvore. E as árvores do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararia o reino de Deus? Com o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Meu Deus, glória a Deus, a mensagem de Deus, meu irmão, que tu vai falar para alguém, que tu vai falar para o teu vizinho, para o teu filho, a princípio vai parecer que não vai ter resultado nenhum, que não vai mudar nada. 2 anos depois você vê aquele irmão, uma bênção, ele está um pregador, aquela irmã está cantando, é uma bênção no ministério de louvor, porque alguém em algum momento foi lá e falou sobre Jesus, que é ninguém menos do que o rei do reino de Deus e que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Não é só o nosso problema. Não vamos ser egoístas aqui dizer Deus vai resolver o problema, vai resolver o meu problema e dos que estão à minha volta e do mundo inteiro, para aqueles que querem este reino. E para você fazer parte de um reino, você tem que seguir as regras desse reino.
Se eu começar a agir de forma contrária ao que se impõe no Código Civil e nas regras deste país, eu vou virar um marginal. Marginal é quem vive à margem da lei. Você tem uma avenida e você tem as marginais. Você não está na avenida, você está na... Então, ninguém faz isso, porque há consequências aqui já nessa terra, se a gente começar a fazer as coisas como a gente bem entende. Viver conforme a minha vontade. Eu vou lá no mercado, pego 1 quilo de carne, não vou pagar. Eu não me sinto que eu vou pagar. Vou pegar e vou sair daqui e vou levar embora. Não tem consequência? Você pode fazer? Pode. Quando sair na rua, o guarda vai te pegar. O reino de Deus, ele é semelhante. Há requisitos que exigem que nós seguimos já nesta terra para que a gente se encaixe lá nesse reino. E a gente vai refletir sobre isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Marcos 10, 14, 15. Jesus, num certo momento, aproveitou uma situação com as crianças lá para ensinar. E para ensinar qual eram as regras desse reino. As crianças queriam lá, Jesus sempre rodeado de pessoas, né? Imagina como é que não era, os irmãos tinham que segurar, né? Senão não conseguia nem andar direito. Aí as crianças foram lá e aí, sabe que não incomoda, não incomoda o mestre. E ele falou o seguinte, Marcos 10, 14, 15. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Como é que a gente recebe esse reino de Deus como uma criança? Vamos raciocinar um pouquinho sobre as crianças, né? As crianças, tem algumas crianças aí, principalmente as pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, assim, e ensinam, tem um Papai Noel, né? Um homem vermelho que desce pela chaminé e deixa o presente lá. E aí tu pergunta para uma criança, ela vai insistir contigo, vai bater o pé e dizer, não, existe sim, existe Papai Noel. E ela vai defender, porque ela acredita piamente que vai descer um senhorzinho, pelo telhado da casa não tem nem chaminé, tem uma eternite, mas ele vai entrar não sei por onde e vai deixar ali um presentinho para ela. E ela acredita mesmo. Jesus deu essa ilustração para nos ensinar, olha, você não pode ter dúvida, será que esse reino realmente vai conseguir resolver todos os problemas na parte econômica, social, em todas as áreas de saúde, de moradia? A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre os benefícios deste reino. Primeiro que o rei tem capacidade de fazer tudo. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas, e sobra 12 cestos, e ainda ele fala, não joga fora para não se desperdiçar nada. Olha o ensinamento aí. Ele já deu, ninguém vai passar fome. Questão econômica, ninguém vai passar fome, porque o rei, ele multiplica pão, ele tira de onde não tem. Tá faltando dinheiro na economia. Vai lá, abre a boca do peixe e sai uma moeda lá para pagar o imposto que precisa. Não vai te faltar nada, porque o teu rei, ele provém tudo que tu necessita na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, já o primeiro requisito, nós temos que crer, sem duvidar, nesse reino. A gente tem que perdoar como as crianças, meus irmãos. A gente fica às vezes de bicuinha, fica chateado com alguém, fala até que perdoa, mas não quer mais a presença do irmão na nossa frente. Isso não é ser como criança. A criança briga, daqui a pouco os dois querem um brinquedo só, um puxa da mão do outro, eles dão um tapa um no outro, sai. Aí os pais vão lá, se metem, acabam discutindo um com o outro. Enquanto eles estão discutindo, não dá 5 minutos, os dois estão agarrados lá, brincando de novo, soltando bola um com o outro, como se nada tivesse acontecido. E aí os pais ficam ali bicudo com o outro, porque o teu filho bateu no meu, porque não sei o quê, porque tem que dar educação pro teu filho. É assim que funciona, a gente sabe que é. E aí o Senhor volta de volta com criança, deixa pra lá. Que negócio é esse de ego? Aí feriu o meu ego. Que isso? Criança não tem esse negócio. Criança perdoa e pronto, e bola pra frente, vamos brincar, vamos se divertir. E assim que tem que ser aqueles. Aleluia. Nós já temos que ser assim agora, porque senão a gente nunca, ele falou, nunca entrará nele. É pesada essa palavra. Aleluia. Amém? Amém. Requisito, não entrar. Outro requisito ali, João 3 ao 6, hein? Jesus declarou, em verdade, digo, ninguém pode ver o reino de Deus, falando isso para ninguém menos que Nicodemos, né? Se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Glória a Deus, aleluia. Primeiro ele começa falando que a pessoa não vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente precisa morrer para o velho eu, como eu era, como eu achava que eram as coisas, todo o conceito que eu tinha do certo e do errado, de honra, de não sei o quê, ou preconceito, não importa. O jeito que eu pensava lá atrás tem que morrer. E se isso não acontecer para nascer uma pessoa nova que deixa para lá, que não se importa mais, que se alguém cortar a frente ali, ele até abençoa, não fica buzinando e xingando mais, que não fica lutando pelos seus direitos, e aí vai parecer para o mundo que é um boboca, porque é isso que vai acontecer. O cara dá um tapa na tua cara e tu dá outra face, em vez de dar outro soco na cara dele, que é o que o mundo faz. E aí, esse é o nascer de novo. E a gente precisa disso, porque senão a gente não consegue nem ver esse reino. E aí ele volta e fala, e aí precisa também nascer da água e do Espírito. Irmãos, você já foi batizado? Você já desceu as águas para mostrar, para simbolizar que desce da água ali e depois ressurge da água um homem novo, um homem que nasceu de novo, é um simbolismo físico de nascer de novo. Quando a gente nasceu, meus irmãos, a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, coberto por um líquido amniótico, que é uma água, que é um líquido, que estava nos alimentando ali. Dessa forma, quando a gente desce e sobe na água, como a gente estivesse nascendo naquele momento, e aí a gente consegue entrar nesse reino de Deus. Se alguém aqui ainda não desceu as águas, é momento de repensar e aproveitar uma oportunidade. Criaremos essa oportunidade, se for necessário, para que você possa entrar no reino de Deus. Amém? Oh, glória! O Senhor é maravilhoso. O reino de Deus também nos ensina que para fazer parte do reino e como funcionam as coisas lá, é totalmente ao contrário do jeito que a gente pensa aqui num governo, né? Num governo, quanto mais a pessoa tem honra, quanto mais uma pessoa é importante, mais eles vão dando privilégios. O salário daquele que governa mais é muito maior do que aquele que começou depois, não é? Ele é muito mais reconhecido dentro de um governo humano, não é mesmo? E aí o Senhor vem ensinar que nesse reino não é assim. As coisas são... No reino de Deus... Desculpem. As coisas são um pouco ao contrário. E aí a gente tem que rever o nosso conceito de prioridades. Leiam comigo Mateus 20, do 1 ao 16. E aí o Senhor vai ali numa ilustração em Mubalécio, vai mostrar como que funciona o reino e vai nos ensinar como é que a gente tem que agir caso, meus irmãos, dentro do nosso ministério, apareçam pessoas que de uma hora para outra recebam do Senhor algum privilégio, algum dom que a gente está há anos pedindo na igreja e não consegue, mas aquela pessoa chegou e já sentou meio que na frente, e aí a gente fica, poxa, por que isso, Senhor? O Senhor não gosta de mim? Não é? Vamos ler assim, Mateus 20, do 1 ao 16, eu vou ler aqui para os irmãos. Porque o reino de Deus, e olha que começa a falar do reino, hein? É semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, aqueles últimos, é quase no final do dia, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, recebendo-os, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustasse comigo tu um dinheiro?
toma o que é teu e retira-se. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, que mensagem! Que mensagem para a gente já na igreja aqui. Para a gente entender, meus irmãos, às vezes a gente aqui, como eu falei, né? Chega um irmão aqui, o Senhor dá um dom. Dá um dom de pregação, dá um dom de destaque. Ele vem aqui, ele está aqui, meu irmão, é para abençoar a gente, é para nos dar, né, do Espírito Santo de Deus, compartilhar conosco, não para se engrandecer. E às vezes a gente fica até, poxa, mas eu estou aqui há 12 anos, não ganhei essa oportunidade, esse privilégio. E aí você vai lembrar desta mensagem aqui, ó. O reino de Deus é assim. É assim. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Jesus, quando estava lá, está lá no livro de João, durante a ceia do Senhor, no livro de João, ele dá muitos detalhes de como foi aquela ceia, né? E ela diz lá no livro de João, se não me engano, 13 ou 16, se não me falha a memória, que o Senhor pega um balde, pega uma toalhinha, e aí ele começa a lavar os pés daqueles que estavam com ele, né? Lavar os pés era a função mais baixa que um servo poderia fazer. Naquele tempo não tinha sapato fechado, não tinha rua asfaltada, ninguém tinha um automóvel, não é mesmo? No máximo uma carroça, mas a estrada era de um lado para o outro, era longe, tinha que andar de sandália, então era costume tu chegar no local onde tinha uma reunião, principalmente numa janta, não ia chegar lá com o pé todo sujo. Então chegava, lavava os pés das pessoas, e quem fazia isso era o servo mais, que eles consideravam mais humilde. E o Senhor pega a toalhinha e eu vou mostrar para vocês. Vocês me chamam de mestre e tudo, e eu sirvo vocês, então vocês têm que ser assim. E o homem às vezes quer honra, né? Eu estou à frente do trabalho, eu tenho que ser honrado, eu tenho que andar no melhor carro, os irmãos não posso fazer. Não! Quem está aqui na frente, o irmão Hugo sabe disso, é quem tem mais responsabilidade, quem mais se preocupa, quem tem que servir mais. Jesus ensinou, quando tu chega no local, tu senta lá no final da cadeira, porque é melhor tu sentar no final da cadeira e o convidado, né, quem está fazendo a festa, ei, senta aqui na frente, do que o contrário acontecer. Tu vem sentar aqui do seu irmão, dá licença que aqui é o lugar do irmãozinho ali, senta lá atrás, e aí fica um momento vazio. O reino de Deus nos ensina a ser espiritual. E quando tu é espiritual, tu ama o próximo, tu se preocupa com o próximo e não contigo. Tem que ser melhor para ti do que para mim. E quando a gente começar a se tratar assim, aí o Senhor vai, né, a gente vai estar amando ao próximo, vai estar amando uns aos outros como a si mesmo, que é um mandamento de Jesus. E as pessoas vão olhar para a gente lá e vão reconhecer a gente. Assim como eles conhecem, se tiverdes amor entre vós. E o amor é sempre referente ao próximo. Quem ama, né? Vamos ilustrar aqui o amor romântico, né? O cara ama a esposa, tá querendo conquistar a namorada para convencê-la a casar, ele faz de tudo para ela, ele leva chocolatinho, ele chega lá, se tiver que tirar o paletó, botar no chão para ela andar em cima, para não sujar o pé, ele vai fazer isso. Não é uma coisa assim, o cara se humilha, se desfaz para agradar o próximo. Né? O amor ágape, esse amor a gente tem que estar preocupado com o irmão, o teu bem-estar primeiro, depois o meu. E é assim que tem que ser. Assim é a exigência de Deus com referente ao reino e como devemos conduzir. E aqui vem uma mensagem mais forte. Tá? Tem uma mensagem do rei, que ele vai dizer, ó, depois vocês não falem que eu não avisei. Mateus 25, 31 do 46. Prepara o teu coração para essa mensagem aqui, meu irmão. Aleluia. Prepara o coração, porque essa mensagem aqui, ela vai ficar indelével no teu coração. Porque o Senhor falou uma coisa muito séria aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem senta no trono? Um rei, não é? Todas as nações serão reunidas diante dele. Meus irmãos, o negócio vai ser tremendo. E apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E não adianta você querer ir lá para o outro lado das ovelhas, não. Se a gente for separado com o bode, que Deus nos continue nos ajudando a seguir um caminho estreito e apertado,
Amém? Porque se ele separar a gente lá, não adianta querer ir outro para outro aprisco lá, que não vai ter como tu ir para lá. Aleluia. Nós queremos ser separados com as ovelhas. Porque ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança que vos está preparada desde quando? Desde a fundação do mundo. Eu não comecei falando que este reino já está no coração de Deus e já está planejado desde quando ele começou a formar a terra, separar as águas e tudo mais? Porque ele não ia jogar a gente aqui nesse planeta e deixar a gente, a Deus dará, como diz o ditado popular aí, não é? Então já estava aqui, o Senhor Jesus falando, possuir por herança, vocês não tinham direito, mas vocês ganharam esta herança. E como é bom ganhar uma herança. Imagina que você está em tua casa amanhã e liga um advogado dizendo que um tio teu distante lá de Piracicaba da Serra morreu e te deixou 15 milhões de reais de herança. Oh, coisa boa, né? Mas eu vou te dizer, comparado com esse reino aqui, 15 milhões nessa terra aqui é lixo. É lixo perto de um reino eterno, onde a paz reina, onde o amor reina, a justiça reina, onde não construirão e outro morará, onde não faltará comida, onde não haverá choro, não haverá dor e nem clamor. As coisas deste mundo se passaram. Não se compararia uma herança dessa com a herança celestial. Amém? Mas aí ele fala que ele separa para a sua direita. E o que precisa, né, irmão Valécio? A gente fazer para a gente ser considerado essa ovelha. Porque tive fome e deste-me de comer, disse ele. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e foste-me me ver. E aí eles falarão para o Senhor: os justos lhe responderão: quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Oh, glória! Oh, glória! Meu irmão, não há interpretação nenhuma aqui do que é necessário fazermos durante a nossa conduta terrena para sermos considerados aqueles que estarão selecionados à sua direita como ovelhas. A gente precisa fazer aos pequeninos tudo o que for necessário. A gente não pode ver uma pessoa enferma, uma pessoa nua, uma pessoa que precisa de um abrigo e simplesmente ignorar, dar as costas, fingir que não vê. Porque aí a gente vai estar, a gente vai continuar a leitura aqui indo para o outro lado. Porém, quando a gente vê o necessitado, quando a gente vê e faz sem perceber, porque vejam que esses justos, eles nem lembravam disso. Bom, quando que eu fiz isso? Então, é a gente conduzir nossa vida sempre em amor ao próximo. Quem é o teu próximo? É quem está próximo. Quem tu viu, é quem tu consegue ajudar. Né? Ou o bom samaritano, né? Passou lá e viu o cidadão lá todo quebrado no chão lá e ele não se hesitou em fazer de tudo que era necessário. Então a gente precisa conduzir a nossa vida dessa forma aqui. Isso tem que mudar o nosso proceder, isso tem que derreter o nosso coração quando a gente vê alguém necessitado ali e a gente finge que não vê. E eu falo isso para mim também, porque já fiz isso, lamentavelmente, fingi que não vi, não quis me incomodar. Amém? E o Senhor vem falando para mudar o nosso coração, para mudar o nosso proceder e a gente não fazer mais isso. Porque, da mesma forma, ele fala, sendo estrangeiro, quando ele fala do outro pessoal, né? Então, no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me acolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, nu, enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Aleluia. Pesado, né? Aleluia. Irmãos, este reino exige
ação. Só o fato de a gente não agir, nós já estaríamos colocados como fora do reino. E aí a gente vai para onde? Se tu não está no reino de Deus, meu irmão, se não está lá naquela cidade maravilhosa, tu vai estar no outro lugar que não é tão agradável, né? Preparado o fogo eterno que é preparado para o diabo e seus anjos. Longe de nós ir para esse local, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu não quero nem passar perto. Amém? Também a nossa conduta nessa terra, o jeito que a gente conduz a nossa vida, tirando o fazer ou não fazer o bem para o próximo necessitado, mas o jeito que a gente conduz a nossa vida também pode nos colocar em uma situação de não estar digno a herdar esse reino. Vou citar um deles, Gálatas 5, 19 e 21, fala aqui, ó. As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, tá cheio aí, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu vos advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Aqui não está falando aqueles que praticavam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que tu fazia no passado não importa, é do momento que você entregou a sua vida e recebeu a mensagem do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para entrar no reino, o que tu fez lá atrás não importa mais. Mas é o que você está fazendo que importa. E a lista é grande. É só a gente descuidar, meus irmãos. É só tu não vir mais na igreja. É só você não ler mais a Bíblia. É só você não orar mais, que a gente começa a ir para esses lados. Quando tu vê, tu tá sentindo o ódiozinho do fulano, do ciclano e do beltrano. Quando tu vê, tu tá com ciúminho daquele irmão lá que tá se destacando e tu não. E aí tu esquece daquela mensagem do Trabalhadores da Vinha. É só a gente descuidar, começa a gente a fazer essas coisas, porque o inimigo das nossas almas fica só em volta, lançando as flechinhas dele. Né? Libertinagem, impureza, feitiçaria, estão fazendo aí, daqui a pouco estão fazendo até, como é que faz aqueles negócios lá, que parece inocente, né? Vou fazer aqui uma simpatia, um negócio, bota um salzinho no canto da casa, bota uma ortigazinha ali, não sei o quê, quando tu vê, tu já está indo do lado do ocultismo, dessas coisas que o Senhor não se agrada. Embriaguez, impureza, né? Piadinha de duplo sentido, todo tipo de coisa que a Bíblia fala aqui que quem pratica essas coisas, e ele já disse que já tinha advertido e estava repetindo, não herdam o reino de Deus. Aí você chega lá, tu e o teu irmão na herança. Né? Chegou o momento da partilha. Aí o advogado pega, Joãozinho, tu vai receber a casa, o carro, a casa da praia e a conta no banco. Pedrinho, tu não vai receber nada e ainda eu te falo, te carca daqui porque a casa não é tua. Mas por quê? Porque tu fez tudo que aquele que deu a herança falou que não era para te fazer e tu ia estar fora e você ignorou. Vai ser vergonhoso. Então, a gente tem que lembrar de todas essas coisas, e aí ele fala assim, ó, e coisas semelhantes a essa. Se alguma coisa parece com essas coisas aqui, a gente já tem que clamar o nome do Senhor e cair por terra imediatamente. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse reino é um reino maravilhoso, esse é um reino justo. Este reino é um reino que já está no meio de nós. Este reino é um reino que é paz, alegria, justiça primeiro, inclusive. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Qualquer coisa que não sejam essas, não é reino. Amém? Amém. Então, quando tu ages com justiça, tu recebeu um troquinho lá no mercado lá e tu percebeu que a moça deu R$50 a mais. Isso não é justo. Eu vou lá devolver. Você vai lá e você agir com justiça. E não fala nada para ninguém. Vai ficar só para ti. Porque se tu fala para alguém, o teu galardão aí tu vem aqui nessa terra, né? Ou como ele é bonzinho. Não. Quem tem que reconhecer a nossa obra é o Senhor dos céus, que conhece a intenção do nosso coração. E a nossa intenção, eu sei que a tua e a minha, é agradar a esse Deus. A nossa intenção é saber que a nossa conduta muda quando a gente tem fé e a gente escuta a palavra do Senhor, que vem desse instrumento aqui, que é o único que consegue entrar na divisão da alma e do espírito.
E eu tenho lido aqui versículos bíblicos para vocês, longe de mim falar alguma coisa que eu acho. Amém? Glória a Deus. Até que horas nós temos? Glória a Deus, aleluia! Irmãos, 2 Pedro 1, 10 e 11. Existe aqui um incentivo para a gente. O que a gente deve fazer então? E aí Pedro aqui escreve na sua carta, ele fala: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Empenhem-se. Cada vez empenhar é tu não medir esforços para fazer aquilo. É você não deixar de se reunir, é deixar a preguiça de lado, é colocar os teus recursos financeiros, físicos, emocionais, de tempo em prol desta obra maravilhosa que é a obra do nosso Senhor, as boas novas do reino de Deus na nossa vida, porque ele fala: o que acontece se eu fizer isso? A gente não tropeça. A gente não tropeça e a gente ainda fica ricamente. Não foi o que o Senhor falou? Aí, acumula tesouros no céu, não aqui na terra. E aí a gente fica provido. Quando tu chega lá no reino, vamos ver o teu saldo bancário. Tu vai pegar, né? Vai vir ali um extrato lá do céu e dizer: olha só quanto tesouro tem acumulado aqui para ti e ficou rendendo. E diz mais, não tem inflação aqui, tá? Não tem inflação, olha só quanto tesouro tu tem. E tu vai ser tão abençoado que vai ser destruído esse tesouro lá, porque essas coisas é a relação com Deus que é o nosso tesouro, é a paz que excede todo pensamento, é aquele senhorzinho que mora lá no meio de uma fazenda, que vai lá com o seu barquinho pescar o seu peixinho, a paz que ele tem é uma coisa que um homem milionário não tem, porque ele está preocupado com se vai cair a bolsa de valores e ele vai perder 50 milhões, se o Bitcoin vai cair do dia para a noite, ele vai perder aquele investimento. Não, aquele outro está lá tranquilo, acorda de manhã, pega o seu anzolzinho, vai lá, pega um peixinho, come, fica sossegado, planta a sua comidinha, né? Respeita a sua esposa, sua senhora, seus filhos, age com justiça, deita no travesseiro às 10 horas da noite, acorda às 7 da manhã com o cantar do galo para ir capinar, para ir trabalhar, para amar, para fazer as coisas. Isso é paz, e uma paz que está preparada para a gente. No reino onde tu vai sair da tua casa e vai deixar a porta aberta, porque ninguém vai entrar lá para roubar a tua casa. Oh, Senhor. Hein? Oh, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, para finalizar, um texto que está gravado em toda a mente do evangélico, da pessoa que conhece o Senhor, do pentecostal. Busquem, pois, primeiro lugar o quê? O reino de Deus e toda a sua justiça. E todas essas coisas que a gente precisa nesse mundo são acrescentadas automaticamente, não vai te faltar nada. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu estou contente de estar aqui com os irmãos e poder contribuir um pouco mais para o nosso conhecimento espiritual, para essa mensagem de Deus, uma mensagem que é uma prioridade da parte do Senhor, que os seus servos anunciem. E que a gente possa conduzir a nossa vida de forma a ser colocado no seu lado direito naquele dia que ele descer do céu com seus anjos e sentar no seu trono para fazer a separação do joio e do trigo. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor Hugo. Eu posso orar? Amém. Glória a Deus. Aleluia.